É nessa linha que nós temos que ir. Que linha é essa? De procedimento, linha de exercícios, dedicação. Achar que é possível aprender. Primeiro você tem que acreditar. Tá certo? Acreditar em você. Mas exercite mesmo. Tá certo? Então nós temos agora exercitando. Então vamos exercitar. Então questão 43. Numa certa cidade, são consumidos 3 produtos, A, B e C, certo? Sendo A, um tipo de desodorante, B, um tipo de sabonete e C, um tipo de creme dental. Feita uma pesquisa de mercado sobre o consumo desses produtos, foram colhidos os dados da tabela abaixo. Então você está trabalhando numa empresa, alguém chega com os dados. O produto A foi consumido 120, o produto B 180, o produto C 250, tá certo? O produto A e B 40, o produto A e C 50, o produto B e C 60, tá certo? O produto A, B e C, tá certo? 30, nenhum dos 3, tá certo? Foram consumidos 180, nenhum dos 3, tá certo? Aí nós temos o seguinte, o que é que ele diz? O conjunto das pessoas consultadas constitui uma amostra. Note-se que os 3 primeiros dados da tabela, 120, 180 e 250, não, olha aqui, alertando você para uma má interpretação. Não representam os que consomem apenas, olha aqui, apenas A, ou apenas B, ou apenas C. Na realidade, com 120 consome A, 120 consome B, 120 consome A, 180 B, 280 C. E assim o número total de consumidores de 3 produtos, isolado ou conjuntamente. Nessas condições, quantas pessoas foram consultadas? Pronto. Quantas pessoas foram consultadas? Então vamos começar. Pega o material e vamos ao nosso famoso diagramazinho. Olha aí. Então nós temos aqui os 3 conjuntos. Então eu tenho conjunto A, certo? Conjunto A, conjunto B e conjunto C. Informações que eu tenho, vamos tirar da tabela. Olha aí só o material. A, 120. Pronto. A, 120. Certo? B, 180. Pronto. B, 180. C, 250. Pronto. A e B, 40. Então, A e B, 40. A e C, 50. Então, A e C, 50, que é informação. B e C, 60. Então, B e C, 60. 60 que fica nessa região aqui. Certo? A e B fica aqui. A e C fica aqui. B e C ficam aqui. Ok? A, B e C, 30. Então, está aqui o segredo. Começa aqui. Aí, nenhum dos 3. Então, eu posso chamar de fora. Nenhum dos 3 quer dizer fora. Então, fora são 180. Então, todo o nosso problema começa pela interseção. Isso aqui, gente, é o forte da questão. Pronto. O forte da questão começa aqui. Vamos preencher esses quadradinhos. Então, o que que eu tenho aqui? Eu tenho 40. Lembre, 40 fica nessa região aqui, todinha. Já tenho 30. Então, 40 menos 30, aqui fica 10. Repetindo. Nesse conjunto aqui, todinho, nessa região, ficam 40. Como já tenho 30, então 40 menos 30 fica 10. Nessa região, existe 50. Como já tem 30, então 50 menos 30 dá 20. Certo? 50 menos 30 dá 20. Nessa região todinha, nós temos 60. Como já tem 30, 60 menos 30 dá 30. Pronto. Agora vamos lá. No conjunto A, são 120. Então vamos ver. Quantos elementos tem o conjunto A? Tem 10. Dentro do conjunto A, já temos quanto? Já temos 10, já temos 30, já temos 20. Então nós temos 10, 40, 10 mais 30, 40, mais 20, 60. Então eu tiro 60 daqui. Então vai dar quanto? Exatamente 60. Então vamos
a outra, esse espaço aqui. Lembre, 180 eu devo distribuir dentro de B. 180. O que já tem dentro de B? Tem 30, mais 30, 60, mais 10, 70. Então tem que tirar 70 daqui, que vai dar exatamente 110. Checando, ó, para ver se dá 180. 110 mais 10, 120. Ó, 110 mais 10, 120, mais 30, 150, mais 30, 180. No conjunto A tem que dar 120, 60, mais 20, 80, mais 30, 110, mais 10, 120. No conjunto C tem 250. Nós temos quanto? Temos 20 dentro do conjunto C. C está limitado aqui. Então nós temos 20 mais 30, 50, mais 30, 80. Então tem que tirar 80 daqui, que dá exatamente 170. Então, o que o nosso amigo pergunta? Olha lá, ele pergunta, certo? Nessas condições, quantas pessoas foram consultadas? Então, consultada é todo. Muita gente esquece um detalhe. Qual é? Somar com o que está fora. Então, vamos somar. O que eu tenho aqui? Eu vou somar. Ó, eu vou somar 180. Ok? Que está fora logo. Vou começar por ele. Aí, o que eu faço aqui? Para evitar eu somar todo mundo passo a passo, eu pego o maior conjunto, que tem maior quantidade, e pego logo, ó, 250. No conjunto, presta atenção, no conjunto C tem 250. Então, eu pego aqui logo 250. Pronto. 250 são todos os elementos que estão no conjunto C. Então, não preciso mais nem me preocupar. Aí, quem está fora, ó? Quem está fora? 60. Então, vamos lá. 60, ó, 60 mais 10, certo? Mais 110. Então, repetindo, todos no conjunto C, dá 250, então 250. Quem está fora? 180 mais 250. Aí 60 mais 10 mais 110. Então, se eu somar, vai dar 0, 8 e 5, 13, 19, 21. Vai 2. 2, 3, 5, 6. Então, na realidade, nós temos a resposta da questão. Ele pergunta. Então, vamos só reforçar aqui. Ele pergunta, nessas condições, quantas pessoas foram consultadas? Resposta, C de casa. Então, foram consultadas 610 pessoas. Professor, eu poderia ter resolvido essa questão de outra maneira. Poderia, porque ele quer o total. Então, é fácil de trabalhar. Lembre, muitas vezes o aluno tentando resolver a questão e consegue encontrar uma das opções. O que ele faz? Ele soma um bocado, soma, subtrai e faz aquelas continhas. Porque na realidade, vamos só relembrar, na realidade, qual é a formulazinha que nós temos? Ó, o que nós temos aqui? Então, ó, número de elementos de A, união B, união C. Então, vamos só relembrar. Aí, isso aqui é o quê? É o número de elementos de A, ó, reforçando. Número de elementos de A mais o número de elementos de B. Então, vamos só fazendo as continhas aqui. Número de elementos de B mais o número de elementos de C. Que mais agora? Somou todos os elementos de A, B e C. Menos o número de elementos de A com B, que a gente chama de interseção, certo? Menos o número de elementos de A com C, ou A com B, A com C, menos, certo? Menos o número de elementos de B com C, menos, agora mais, o número de elementos da interseção, A, B e C. Pronto. Aqui vai simples, ó. Quantos elementos, olha o material, quantos elementos tem A? 120. Acompanha o material. Quantos elementos tem B? 180. Quantos elementos tem C? 250. Menos. Quantos elementos tem A com B? 40. Menos 50. Número de elementos de A com C, certo? B com C, tá certo?
60 mais, certo? O número de elementos da interseção, que é 30. Pronto. Aí o que eu tenho aqui? Vamos somar. Essas contas são feitas de uma maneira bem simples. Então eu tenho 120. Então aqui nós temos o que, ó? Nós temos 120. Então nós temos 300, 550, ó. Repetindo, 120 mais 180 dá 300. 550 mais 30, então dá 580. Menos 40 mais 50 mais 60, sinais iguais, soma do mesmo sinal, 150. Na realidade, nós temos aqui quem? 400, certo? 430. Lembre, isso aqui é o número de elemento de A, certo? Lembre, aqui é o número de elemento de A, união B, união C. Então, veja o que eu quero. Cuidado. Você pode olhar para a opção e está lá, essa opção. E você, na pressa, pode ter marcado errado. Na realidade, o que o amigo está querendo? Ele está querendo saber quantas pessoas foram consultadas. O que nós temos aqui? Nós encontramos só quantos elementos estavam distribuídos no conjunto A, no conjunto B e no conjunto C. Mas lembrando que ele disse o seguinte, o que ele diz na questão? Olha o material. Ele diz bem aqui, nenhum dos três. Então eu tenho que somar aqui quem? O 180. 180 está fora. Lembrando que nessa parte interna eu tenho 430, nessa parte externa. Mas o que ficou fora, tá certo? Dá exatamente 610. Então tenham cuidado. É danado para uma questão, isso aqui, gente, é rápido. Eu estou mostrando passo a passo, porque é uma resolução para você entender. Mas na realidade, o que você faz? Você soma todos os elementos. Presta atenção. Soma todos os elementos de cada um separadamente, do A, do B e do C, tá certo? E soma mais os elementos comuns aos três. Menos o que é comum aos dois. Pronto. Soma o que é comum aos dois e faz diferença. Eu vou repetir, ó. Soma todos os elementos de cada conjunto, do conjunto A para três conjuntos. Soma os elementos de A, mais de B, mais de C. Nada de decorar a fórmula. Pega os elementos de A, mais de B, mais de C, mais a interseção dos três. Pronto. De A, de B e de C, mais a interseção. Menos o que é comum aos dois conjuntos. Soma o que é comum aos dois conjuntos. Tá certo? De A com B, A com C, B com C. Faz a diferença, você encontra o total de elementos, tá certo? Dos três conjuntos, do A, B e C, juntando os três conjuntos, tá certo? E não esqueça, nesse caso, tem elementos fora desses três conjuntos, que é no caso 180. Aí você tem a opção correta da nossa querida questão, ok? Então vamos à questão seguinte. Então, nós temos a questão de número 44. Numa comunidade constituída de 1.800 pessoas, há 3 programas de TV favoritos: esporte, novela e humorista, tá certo? A tabela abaixo indica quantas pessoas assistem, tá certo, a esses programas. Então, o programa E, 400, o programa N, 1.200, aqui são dados, certo? É o programa H, 1080, o programa E e H, 220, NH 800, E e H 180, os 3 é 100. Através desses dados, verifica-se que o número de pessoas, tá certo, da comunidade que não assiste qualquer dos 3 programas é. Então, aqui, gente, olha, eu vou só alertar vocês a mostrar o que nós temos aqui na questão, certo? Eu acabei na questão anterior, de alertá-los a facilidade nesse tipo de questão. Nós não vamos usar diagramas para fazer essa questão. Observem bem. O que foi que eu disse a vocês? Foi o que eu disse a vocês há pouco tempo, certo? O que eu disse a vocês há pouco tempo
sobre situações com 3 conjuntos. Então vamos refazer. O que eu faço? Eu somo os elementos comuns aos dois, eu somo os elementos de A mais os elementos de B mais os elementos de C, mais quem? Mais a interseção dos 3. Pronto, primeiro eu somo isso aí. Depois eu faço a diferença de quem? Dos elementos comuns aos 2 conjuntos. Pronto, elementos comuns aos 2 conjuntos. Certo? Essa soma essa, menos isso aqui, vai dar o número de elementos que estão em E, N e M, na união. Então vamos reforçar isso, pega os dados da questão. Então eu tenho, vou reforçar, número de elementos de A, união B, união C, só para reforçar, é N de A, certo? No caso, nós temos, aqui só a simbologia, nós temos outras letras, certo, nessa questão, só para não mudar. Então nós temos, os conjuntos são, na realidade, o E, então o número de elementos de E, certo? Unido com N, certo? Unido com H. Aí o que eu digo? Olha aí como é bem simplesinho. Eu pego os elementos de E, somo com os elementos de N, somo com os elementos de H. E somo com os elementos da interseção. Lembra a regrazinha que eu disse? Então é interseção com N, interseção com H. Pronto. E tiro a soma, olha ali, uma dicasinha, a soma dos elementos de E, interseção com N, certo? De N, número de elementos de E, interseção com H, e número, tá certo? De E, de H, de N, interseção com H. Então pronto, número de elementos de E, unido com N, unido com H, vai ser. Pronto. O que eu tenho que fazer? Somar 400. Olha aqui a dicasinha. Isso faz rápido. Eu somo 400 com 1.220. Somo com 1.080. Certo? E somo com interseção de todos. N. E tiro a soma dos elementos 220 mais 800, que é comum aos dois, mais 180. Ok? Então vamos fazer conta. Aqui é só para fazer conta. Tá certo? Então vamos lá. 400, 1.220, 1.080 e 100. Vamos ver quanto tem que dar isso aqui. Isso aqui dá 0, dá 10, dá 4, 6, 7, 8, dá 2. Então dá 2.800. 0, 10, vai 1, 5, 7, 8. Então dá 2.800. Então, continuando a história aqui. 2.800 menos. Soma 220. Vamos fazer aqui, no outro lado. Soma 220, soma 800 e soma 180. Então dá 0, dá 10, tá certo? Dá 8, 10, 11, 12. Então dá 1.200. Então menos 1.200. Pronto. Tirando 1.200 desse aqui, 2.800 menos 1.200, tirando 1.200, nós vamos ter 0,06. Certo? E aqui dá 1. Então fica 1.600. Então 1.600. Ok? Então o que é que nós queremos? Preste bem atenção. O que é que nós queremos? Ele diz, tá certo? Na questão, a questão bem interessante, dados. Ele deu todas as informações. Ele quer, através desse dado, verifique o número de pessoas da comunidade que não assistem a qualquer um dos 3 programas. Então veja aqui, 1.600 representa, na realidade, o que? 1.600. Então deixa eu te mostrar aqui um diagrama, certo? Deixa eu te mostrar um diagrama para... Pronto. O que eu tenho aqui? O que é esse 1.600? Então vamos tentar entender
Repetindo, aqui eu tenho um diagrama, para você ver melhor. Eu tenho E, eu tenho conjunto N, eu tenho conjunto H. Então, esse 1.600 que você tem aí, na realidade, preste atenção, o valor que você tem aí. Então, veja aqui, ó, eu tenho 1.600. O que é 1.600? Vamos ver aqui. 1.600 são todos que estão aqui. 1.600. Ora, mas o todo, na realidade, é 1.800. Ora, 1.600 estão aqui. Então, quem está fora? Pronto, quem está fora? 1.800 é tirar 1.600. Então, quem está fora é quem? É 200. O que a nossa questão perguntava? Vamos refazer, vamos ver. Ele diz, através desses dados, verifique que o número de pessoas da comunidade que não assiste qualquer um dos 3 programas, resposta correta. A de alegria. A de alegria. Então, a questão de número 44, ela já foi abordada, estou abordando de uma outra maneira. Mas lembre, eu vou sempre bater na mesma tecla para você, rapidez. Olha, você vai somar, lembre, o que você tem que fazer? Quando for 3 conjuntos, quando ele fala o total, você soma os elementos do conjunto A, mais os elementos do conjunto B, mais os elementos do conjunto C, mais os elementos comuns aos 3 conjuntos. Aí depois, você soma os elementos comuns a dois conjuntos, A com B, A com C e B com C. Depois faz a diferença. Aí você tem o número de elementos de A, união B, união C. Essa foi a questão, tá certo? Então vamos para a questão seguinte, foi a questão de número 44. Veja agora a questão de número 45. Essa questão de número 45, se nós lermos com muita atenção, acompanhe a leitura. Das 35 pessoas reunidas em uma sala, sabe-se que 23 são do sexo masculino, 15 usam óculos e 6 são mulheres que não usam óculos. Em relação ao total de presentes, qual a porcentagem de homens que não usam óculos? Pronto. Então vamos, das 35 pessoas reunidas em uma sala, 23 são do sexo masculino, 15 usam óculos e 6 são mulheres que não usam óculos. Em relação ao total de presentes, qual é a porcentagem dos homens que usam, que não, olha aqui, que não usam óculos? Então nós temos aqui, chamamos isso aqui tabela de dupla entrada. Então vamos ver aqui, certo? Então nós temos aqui, acompanha o material, na leitura material e vamos pegar os dados, certo? Então nós temos aqui, vamos ver aqui o que nós temos, quais são as informações, certo, da questão. Vamos tirar as informações da questão para a gente, certo, vir para cá. Então vamos ver, para ficar um negócio bem legalzinho. Pronto. Então eu tenho o seguinte, então vamos ver aqui. Eu vou imaginar homens aqui, pronto, homens e mulheres, pronto, homens e mulheres. Então, usam óculos, eu vou botar assim, e não usam óculos, então eu vou botar não. Usam sim, usam óculos, e aqui não usam óculos. Vamos agora preencher a tabela com as informações. Pegue seu material aí. Das 35, ele diz, das 35 pessoas reunidas em uma sala, sabe que 23 são do sexo masculino. Então, homens são 23. Ora, nós sabemos que são 35 pessoas. Ora, se homens são 23, então 35. Se eu tirar 23, o que vai sobrar para nós? Vai sobrar 2, 12. Então, mulheres são 12. Pronto, começou. Homens são 23. Então, as mulheres, o restante, são 12. Que aqui dá exatamente quem o total? 35.
Qual é a outra informação que eu tenho? Ele diz, sabe-se que 23 são do sexo masculino. 15 usam óculos. 15 usam óculos. Então, ele diz, então, ao todo, quantos usam óculos? 15 usam óculos. Ora, mas eu tenho 35 pessoas. Se 15 usam óculos, então, se eu fizer, 35, se eu tirar 15, tá certo? Vai dar exatamente 20. Então, 20 não usam óculos. Então, cuidado com os dados. Ele diz, olha, a informação. Vamos preenchendo a tabela, certo? Vamos fechando, Homens, são 23. Mulheres, restante, 12. 35 menos 23, 12. Usam óculos, 15. Então, não usam óculos, implica o quê? 35 menos 15, que é 20. Então, vamos ver mais a informação que eu tenho. 15 usam óculos. E 6 são mulheres. Então, vamos lá. Mulheres. Cadê as mulheres? Então, e 6 são mulheres. Então, as mulheres, tem 6 mulheres que usam óculos. Tá certo? Então, agora vamos completar a tabela. Bem simplesinho, na horizontal e na vertical. Ora, o sim tem que dar, o sim tem que dar 15. Quantos eu tenho? Hein? Tenho 6. Então, aqui devo preencher com quem? Com 9. 9 mais 6, 15. Certo? Então, agora, mulheres. São 12. Eu já tenho 6. Então, aqui eu devo colocar quem? 6. Porque 6 mais 6, 12. Ora, homens são 23. Então, 9 para 23 dá quanto? Dá 14. Pronto. Tabela preenchida. Tabela pronta. Responda o que você quiser. A resposta, o que ele perguntar está aí nessa tabela. Se ele pergunta quantos homens não usam óculos, 14. Quantas mulheres não usam óculos? 6. Quantas mulheres... Pronto, o que ele perguntar, o que ele está querendo na questão, olhe bem os dados. Ele diz, qual a porcentagem de homens que não usam óculos? Pergunto a você. Quantos homens não usam óculos? Resposta. Quantos homens não usam óculos? 14. 14 não usam óculos. Ora, mas são quantos? Olha, são 35 pessoas. Então, 35 representa o quê? 100%. 14 representa quem? X. Então, 35 está para 14, assim como 100 está para X. Então, o que nós temos aqui? Simplificando um pouco, sem dificuldade nenhuma, então nós vamos ter umas continhas aqui. Então, se eu simplificar por 5, né? Ou eu posso fazer logo. Vamos trabalhar um pouco ligeiro. Aqui eu tenho, na realidade, 35x é igual a 14 vezes 100. Então, dá 1.400. Então, x é igual a 1.400, certo? Dividido por 35. Então, 1.400 dividido por 35, uma simplificaçãozinha bem simples. Então, eu posso fazer assim, 140 simplificando por 35 dá 4. 140 por 35 dá 4. Então, na realidade, fica o que isso aqui? 40. Então, em termos percentuais, ele pergunta. Então, olha, em termos percentuais, aqui é x%. Então, x igual a 40. Aí, vamos ver aqui, para a gente fechar a questão. Ele diz, em relação ao total de presentes, qual é a porcentagem de homens que não usam óculos? Então, na realidade, nós encontramos, na nossa regrazinha, x igual a 40. Então, x igual a 40. Em termos percentuais, que o nosso amigo está falando, tá certo? Então, a questão de número 45 é o item A. O que ele está falando, quantos não usam óculos? Quantos homens não usam óculos? Lembre, esse tipo de questão, que a gente chama de dupla entrada, é só
matar a charada. Pega as informações, preenche a tabela, você responde o que você quiser. Exercite. Esse é o forte da matemática. Exercitar. Vamos em frente, ok?